e que tem intervalos curtos entre uma e outra. O estado de mal não convulsivo, nem sempre o paciente ter abalo muscular é indicativo que ele está tendo crise convulsiva. O que eu quero dizer com isso? Esse diagnóstico é mais frequente dado em ambiente de terapia intensiva. Pacientes que estão sedados, que estão medicados, seja por que razão for, seja um coma metabólico ou hidroeletrolítico, às vezes essa dificuldade, você corrigiu aquele problema e a permanência do paciente no coma, há de se desconfiar se esse paciente não está fazendo convulsões subclínicas, quer dizer, fazendo convulsões sem abalo muscular. Não é obrigatório você ter abalo muscular para dizer que o paciente está tendo crise convulsiva. E é difícil fazer o diagnóstico se você não tiver um eletroencefalograma em ambiente de UTI, a cabeceira para fazer. Tem indícios clínicos, né, do médico que está lá na terapia intensiva, desconfiar, mas eu já corrigi esse sódio desse paciente, eu já corrigi a glicemia, não era para ele estar ainda em coma. E se ele tem, esses indícios podem ser elevação da frequência cardíaca, elevação da pressão arterial, dilatação pupilar transitória, posturas anormais, piloereção. Então, você desconfia que esse paciente possa estar fazendo convulsões sem abalo muscular. Os processos expansivos também aí é um outro grupo de patologias que comprometem o cérebro, que podem levar ao comprometimento do nível de consciência. Nem todo tumor cerebral ele vai levar a um comprometimento da consciência. Isso vai depender do tamanho desse tumor, da localização desse tumor. Eu posso ter um tumor grande, mas que não causou ainda aumento da pressão intracraniana, está havendo uma adaptação ainda, e esse paciente chega para você lúcido, Glasgow 15, conversando com um déficit motor, e o motivo dele ter ido ao hospital foi crise convulsiva. Então, nem todo tumor cerebral ele vai comprometer o nível de consciência. De outra maneira, vamos pegar um tumor cerebral bem pequeno, mas esse tumor ele está crescendo e comprimindo a ponte. Então, não precisa ser um tumor muito grande. Se o centro que regula a vigília, o despertar e o adormecer está no tronco cerebral na ponte, eu não preciso uma lesão muito grande na ponte para comprometer o nível de consciência, certo? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Aqui eu trouxe essa imagem mostrando uma tomografia de crânio, são pacientes com trauma craniano. Aqui é uma imagem de um hematoma extradural, O paciente tem hemorragia subaracnoide traumática, tem sinais aqui que me mostram que ele tem hipertensão intracraniana, além do hematoma, inchaço cerebral. Então, esse paciente não chegou no pronto-socorro acordado, Glasgow 15, conversando, tá? Para mostrar os exemplos na prática que você pode pegar um paciente que chegou com nível de consciência comprometido no pronto-socorro, mas que já veio dizendo, olha, é um paciente sem comorbidades, é um paciente jovem, de 30 anos, e que foi vítima de um acidente automobilístico, por exemplo. Aí você já sabe o que você vai pesquisar. Faz uma tomografia, antes da tomografia tem toda a parte de exame clínico que a gente vai falar. Aqui um outro exemplo de um quadro de trauma craniano. Nós temos aqui, no primeiro exame, na primeira imagem, uma ressonância nuclear magnética. Perdão, uma tomografia mostrando aqui um hematoma subdural, hematoma que fica abaixo da dura mater. Aqui um hematoma extradural, pela configuração do hematoma. Quando vocês forem ter uma aula de trauma cranioencefálico mais adiante, a gente vai estar falando para vocês as diferenças do subdural, do extradural e das contusões cerebrais. O objetivo desse diapositivo aqui é mostrar que um trauma craniano pode te dar diversos tipos de sangramento e que todos eles podem comprometer o nível de consciência. Aqui uma tomografia de crânio, mostrando uma hemorragia cerebral espontânea, onde o sangramento compromete a fossa posterior. É uma lesão infratentorial, certo? De natureza espontânea.
O hematoma intracerebral também, aqui mostrando o hematoma talâmico, com sangramento para dentro do ventrículo. Esse paciente aqui vai haver um rebaixamento do nível de consciência. Aqui mostrando uma hemorragia no parênquima cerebral. Aqui mostrando uma hemorragia infratentorial, certo? Que são coisas que são situações que podem estar levando ao comprometimento do nível de consciência. E aqui são hemorragias espontâneas, tá? Anteriores que nós vimos foram traumáticas. Não só hemorragia pode levar ao comprometimento do nível de consciência. Aqui a imagem de tomografia mostrando uma lesão hipodensa na região frontotemporal, bem característica de um AVC isquêmico, tanto aqui quanto nessa região. E o AVC isquêmico pode levar não só a déficit motor, déficit da fala, mas comprometimento do nível de consciência. Esse comprometimento do nível de consciência vai depender da área do AVC, da extensão do AVC. Eu posso ter um AVC extenso, mas que comprometeu, digamos assim, o polo frontal. Não comprometeu áreas mais centrobasais. E eu posso ter um AVC pequeno que comprometeu a ponte. Esse paciente que tem um AVC maior, comprometendo a nível de córtex cerebral, ele vai estar, eu não digo vigil, mas ele pode estar sonolento, enquanto que eu vou ter um paciente com um AVC isquêmico no tronco cerebral pequeno, mas grave o suficiente para esse paciente estar em coma. Então, que pegue esse raciocínio que o grau do comprometimento do nível de consciência ele vai depender da extensão da lesão, a natureza da lesão, né? Tem a ver também com a individualidade do paciente, se é um idoso, se é uma criança, e tem a ver com a localização. Quanto mais próximo das vias que regulam, né? Aquelas vias que nós vimos atrás na neurofisiologia, que regulam o estado de despertar e de adormecer, mais facilmente esse paciente vai ter um comprometimento do nível de consciência. Aqui uma outra imagem, esse paciente aqui, uma lesão sugestiva de um abscesso, um empiema cerebral, né? Eu sei que tem até um nível hidroaéreo aqui nos seios frontais, provavelmente esse quadro infeccioso aqui, essa coleção de pus comprimindo aqui o lobo frontal, foi uma infecção por contiguidade por esse abscesso aqui. E esse paciente, provavelmente, no máximo que ele chegou no pronto-socorro, que essa imagem foi uma imagem, não é própria do serviço, foi pega da internet, para trazer aqui para vocês terem uma visão que uma infecção no cérebro pode comprometer o nível de consciência, mas pegando o raciocínio anterior, era uma lesão frontal, está desviando um pouco a linha média, mas provavelmente esse paciente não vai estar em coma. E de uma outra visão, o oposto disso, eu posso ter um abscesso que seja 1/10 do tamanho desse aqui, mas se ele for localizado lá nas regiões do tronco cerebral, nas proximidades, não necessariamente ele precisa estar dentro do tronco, mas se ele estiver empurrando o tronco, esse abscesso vai estar levando esse paciente ao coma ou um rebaixamento significativo do nível de consciência. Aqui outra imagem mostrando lesões múltiplas que falam a favor, um edema importante em torno das lesões, captação de contraste, são sugestivos de abscessos múltiplos, lesões inflamatórias múltiplas. Ok, então nós falamos aí de várias causas cerebrais que podem levar ao comprometimento do nível de consciência. Rapidamente, só para a gente organizar o pensamento, são 4 grandes grupos. O primeiro grupo são de lesões que acontecem no próprio cérebro, nós vimos os exemplos agora. O segundo grande grupo são de doenças sistêmicas, que vão interferir no funcionamento do cérebro, o problema não está diretamente no cérebro, mas vai interferir. O terceiro grupo são as substâncias exógenas, agentes exógenos que, quando ingeridos, vão levar a um comprometimento do nível de consciência. O problema não está no cérebro diretamente,
mas ele vai interferir no funcionamento. E quarto grupo das desordens psiquiátricas. Nós falamos do primeiro, que são as doenças que vão estar no cérebro, levando a um comprometimento de nível de consciência, e dentre elas nós falamos do traumatismo crânioencefálico, nós falamos das hemorragias cerebrais espontâneas, nós falamos do AVC isquêmico, nós falamos das neoplasias, nós falamos das infecções, mais particularmente dos abscessos cerebrais, certo? E agora o segundo grande grupo são as doenças sistêmicas que vão interferir no funcionamento do cérebro. Vamos lá. As neoplasias, elas não precisam estar no cérebro. Eu não preciso ter um tumor cerebral para ter o nível de consciência comprometido. Pacientes com tumores extracerebrais, eles podem infiltrar a dura mater, levando o que chama de meningite carcinomatosa, com aumento de pressão intracraniana, e esse paciente ter um rebaixamento do nível de consciência. Você faz um exame de imagem, procura o paciente que tem um tumor cerebral, um tumor de pulmão, por exemplo. Rebaixou o nível de consciência, aí a gente já vai fazer um exame de imagem pensando que ele possa ter uma metástase, e nem sempre vai ter. Então, um paciente com um tumor de pulmão, com rebaixamento do nível de consciência, e que não tem outro motivo, nem endócrino, nem endócrino metabólico, nem hidroeletrolítico, para ter um comprometimento do nível de consciência, uma das suspeições pode ser infiltração das meninges, chama de meningite carcinomatosa, e que pode levar também a um rebaixamento do nível de consciência. Para vocês verem como é muito vasta, né, esse assunto e quantas patologias aí podem comprometer a nossa consciência. As doenças endócrinas, eu elenquei aqui as duas principais, três aqui no caso. Hipotireoidismo pode levar ao coma, que é o coma mixedematoso. O hipertireoidismo, que também pode levar ao coma, é conhecido como tempestade tireoidiana. A disfunção adrenal, a disfunção adrenal, alterações de cortisol, pode levar também ao coma. As síndromes carenciais, deficiências de tiamina, B12, niacina, essas síndromes carenciais a gente pode estar verificando em pacientes etilistas. Esses pacientes têm uma desnutrição proteico-calórica, deficiência significativa das vitaminas do complexo B, especialmente a tiamina, onde esse paciente pode dar entrada no pronto-socorro em estado confusional, num delírio. E muito cuidado no pronto-socorro de dar aporte calórico para ele, só a glicose hipertônica, e não fazer antes a reposição de tiamina. Esse paciente que você dá reposição de caloria, por exemplo, glicose hipertônica, o paciente está em delírio, a família fala que está dias sem alimentar, você vai e faz glicose soroglicosada. Você pode precipitar uma complicação, né, que é a encefalopatia de Wernicke. Então, para evitar nos pacientes que têm carência de vitamina B1, da tiamina, antes de você dar o aporte calórico, você dá a suplementação de tiamina. Nos nossos pronto-socorros, não é muito comum você conseguir a tiamina venosa, então a gente acaba usando o complexo B. Também está muito comum atualmente a cirurgia bariátrica. Os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eles têm comprometimento, têm que fazer suplementação de vitamina, e muitas vezes eles podem entrar em estado confusional ou crise convulsiva com comprometimento do nível de consciência por deficiência, por carência dessas vitaminas. Paciente com infecção pode levar a um comprometimento de consciência? Como pode? Principalmente nos idosos. Os idosos que chegam confusos no pronto-socorro, desconfia se ele não está com distúrbio endócrino, se ele não está com distúrbio hidroeletrolítico, se ele não está desidratado ou se ele não tem uma infecção. Então, sepse, um dos critérios para você dizer que o paciente está em sepse é comprometimento além dos outros parâmetros, é comprometimento que chama de órgãos-alvo. E o cérebro é um órgão-alvo. Então, você pode ter um senhorzinho
que tem uma infecção urinária que não foi tratada ou que foi tratada de maneira inadequada, a família começou a dar antibiótico e não concluiu, e ele começou a apresentar alucinações, agitação, não dorme, agressividade. Chegou no hospital, chamaram o especialista, fez tomografia, não encontrou nada. Quando veio resultados de exames, paciente com uma leucocitose com desvio, você vai rastrear e encontra infecção urinária. Às vezes, o diagnóstico, gente, não é o clínico que faz, é o especialista. Porque a cultura tá agitado, tá sonolento, de alguma maneira o nível de consciência está comprometido, é chamar o especialista. Olha só o tanto de patologias clínicas que não são especificamente da área da neurologia e que podem levar ao comprometimento do nível de consciência. Insuficiência renal, pacientes com ureia e creatinina elevados, eles podem entrar num estado de coma, que é o coma urêmico. O choque hipovolêmico, paciente em sala de emergência, que sofreu um trauma abdominal fechado, está com hemorragia interna e está sonolento. Aí você vai lá, avalia, não vê nenhuma escoriação no crânio, o paciente está confuso. Quando vai ver, ele está hipotenso, chocado. Então, a baixa da pressão arterial média, ela vai levar uma baixa de perfusão, da pressão de perfusão cerebral. Isso vai levar a um comprometimento do nível de consciência. A hipóxia, você tem um pacientezinho DPOC, asmático, crônico, ou até mesmo enfisematoso, que está retendo CO2 com uma infecção, começa a rebaixar de nível de consciência, aí chamam o especialista para fazer uma avaliação, está tendo um AVC. Quando você vai ver, é porque ele está retendo CO2, está com a PO2 baixa. Então, a hipóxia pode levar a um comprometimento do nível de consciência. Distúrbios metabólicos, como eu falei, muito comum nos idosos. Não vai acontecer só no idoso. Idoso, nos extremos. As crianças e os idosos são mais suscetíveis à desidratação, né? A criança começa a ficar irritada, sonolenta. A hipoglicemia, dos screenings que você tem que fazer no pronto-socorro é um destro. Paciente de coma que não tem uma causa muito especificada, não foi trauma, foi encontrado desacordado, aí você colhe uma história rápida, é diabetes, já faz um destro, está com hipoglicemia. Né? Então, a hipoglicemia pode levar um paciente ao coma e você vai achar que é um AVC ou uma hemorragia cerebral. Distúrbios dos eletrólitos, principalmente distúrbios de sódio, do cálcio, a hipo ou hipoernatremia, também podem levar ao comprometimento do nível de consciência. Fechamos o segundo grande grupo. A gente não vai conseguir esgotar. Vamos citando, pincelando. Isso aqui é motivo para um compêndio de neurologia, essa aula. É muito extensa, então, para que vocês entendam, saiam daqui entendendo que a nossa consciência pode estar comprometida e os 4 grandes grupos, e a gente está colocando os pontos mais importantes dos 4 grandes grupos. Começando agora o terceiro, que são os agentes exógenos. Então, o medicamento pode levar ao comprometimento do nível de consciência, é muito comum. O idoso com insônia foi no médico clínico, passou um benzodiazepínico. Aí a família retorna preocupada, doutor, ele só quer dormir, ele não quer comer, ele está urinando na roupa. Então, um rebaixamento do nível de consciência pode ser secundário ao efeito de um psicofármaco, por exemplo. O paciente ele toma um medicamento X que, junto com Y, potencializou e levou ele a um comprometimento do nível de consciência. Então, o médico vai falar, mas eu passei uma dose tão baixa. Aí, quando vai verificar no histórico, mas ele toma esse remédio X, e esse remédio junto com esse, o senhor esqueceu de me falar, ele toma metildopa, que é um antipertensivo. Esse antipertensivo ele já dá uma sonolência. Aí eu passei umas gotinhas de Rivotril, o vovô só quer dormir. Vocês entenderam? Então, quando a gente fala em agentes exógenos, não necessariamente é na tentativa do suicídio. Pode ser mesmo na prática clínica corrente, prescrito com uma boa indicação e associação de medicações fazer com que esse paciente comprometa o nível de consciência. Sabendo-se que, na prática clínica, um medicamento X, numa dose X, ele vai afetar a consciência de um paciente de uma maneira, e um outro paciente com a mesma idade, mesmo diagnóstico,
ele pode reagir de uma outra forma. Então, quando vai a medicação em cada organismo, ela tem aquela indicação precisa, mas assim, os efeitos colaterais, as respostas são muito individuais de cada organismo. Outra substância exógena que é muito comum, álcool. Não tem aí essas lives que estão tendo aí? Então, o pessoal vai, confraterniza, bebe, tem uns que não estão muito acostumados, de repente desmaia, chega em coma, aquele famoso, chegou em coma alcoólico, reverteu com glicose, observação, né? Abuso de drogas, aqui está se falando de drogas, pode ser lícitas ou ilícitas. Por exemplo, o paciente ele tem uma patologia psiquiátrica e não estava conseguindo dormir e sem orientação do médico dele, tomou 2, tomou 3 comprimidos, tomou 4, enfim, chegou no pronto-socorro desacordado e a família relata que encontrou ele desacordado e uma cartela de comprimido vazia. Ou é intencional, o objetivo realmente era de autoextermínio, certo? E as síndromes de abstinência, nós já demos o exemplo, né, do etilismo, por exemplo, o paciente chega num quadro de delírio, no pronto-socorro, ou pode convulsionar e já chegar torporoso, sonolento, ou abstinência até de próprias medicações. O paciente estava acostumado a tomar uma medicação e acabou a receita desse medicamento. Os mais comuns que levam à síndrome de abstinência são os benzodiazepínicos, e parou subitamente o uso dessa medicação. O paciente chegou no pronto-socorro num estado de agitação, um estado de delírio, né? Que é por supressão abrupta aí da medicação que ele estava acostumado a tomar antes. Então, substâncias externas que, quando ingeridas ou na falta delas, podem levar ao comprometimento do nível de consciência, seja para exaltação ou para a redução aí desse nível de consciência. As desordens psiquiátricas que podem levar um paciente no pronto-socorro num quadro confusional ou de sonolência, a esquizofrenia, a psicose ambiental, o distúrbio bipolar, a fase maníaca, o paciente pode chegar gritando lá, quebrando tudo, ameaçando. Eu coloquei as demências aqui, embora ela não seja uma desordem psiquiátrica, por ser muito comum em pronto-socorro. Idosos que têm diagnóstico de demência e que podem apresentar surtos, né? Surtos psicóticos ou um quadro de delírio, seja por uma evolução natural da doença ou porque faltou a medicação dele. Também coloquei aqui para mostrar que é muito, muito relevante, muito frequente a nível de pronto-socorro. Tudo bem até aqui? Ainda tem alguém aí? Só a Aline. Vamos lá, Aline. Tudo bem, Pri. Firme e forte. Está indo bem? Podemos Tá prosseguir? super bem. Tá tudo bem. Acompanhando bem, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, Aline, a gente falou dos 4 grandes grupos, né, que a gente dividiu didaticamente. Entendeu, teve uma noção do que pode afetar o nível de consciência? Chegou esse paciente no pronto-socorro, o que eu vou fazer? E agora? Aí depende do estado, do nível de consciência que esse paciente chegou no pronto-socorro. Se o paciente está sonolento, mas está eupneico, não está vomitando, né? Então tem todo aquele ATLS a ser aplicado nesse paciente, se for trauma, ou ACLS se não for trauma. Às vezes não dá para o próprio médico que vai dar os primeiros cuidados para esse paciente, não vai dar para ele coletar a história, é tudo muito dinâmico no pronto-socorro. Um outro colega vai coletando a história, enquanto ele vai dando o suporte básico de vida para esse paciente. Se tiver que um Glasgow abaixo de 9, esse paciente já tem indicação de tubação orotraqueal. Se tiver hipotenso, você já vai repor volume nesse paciente. Se estiver retendo CO2, você vai tomar medidas para reverter isso aí, né? Então, essa anamnese, às vezes, não dá para ser coletada bem detalhadamente num primeiro momento, mais ou menos para direcionar para que lado que você vai estar pesquisando, porque, como você viu, é muito amplo. Oi. No caso da retenção de CO2 que a senhora fala, a gente vai avaliar pela gasometria.